As aves, então, na página 46. São vertebrados bípedes, né? Tem duas patas, tem o corpo coberto por penas. As penas ajudam no voo e na regulação térmica, mantendo o calor. São animais homotérmicos, agora a temperatura deles é a mesma em qualquer ambiente. Embora das aves aqui, a temperatura deles é um pouquinho mais alta. Então, a temperatura vai de 40 a 42 graus Celsius, tá? Então, um pouquinho mais alta do que a nossa, mas essa é a temperatura deles. Possuem asas, mas nem todas voam, tá? Então, voar não é a principal característica das aves. A principal característica das aves é ter o corpo coberto de penas, tá? Tem um bico córneo, mas não tem dentes, embora, como eu falei para vocês, as primeiras aves possuíam dentes. Archaeopteryx é um fóssil de uma ave, né, bem primitiva. Se você olhar na boca dela, no bico dela, tinha bico e dente. Só que as duas estruturas não foram funcionais. Ter bico e ter dente não funcionou. No processo evolutivo, deixou de ter dente e permaneceu o bico córneo, né, resistente. Elas têm a pele seca, desprovida de glândulas. O sistema digestório delas é completo, tem boca e tem cloaca, que é a mesma função do ânus. Apresentam papo no sistema digestório para amolecer o alimento e a moela para triturar o alimento. Nós falamos disso aqui, né? A moela é comestível, ela come o alimento vai para o papo, lá no papo esse alimento vai sendo amolecido para ficar mais fácil de triturá-la na moela e digerir lá no estômago. O tipo de bico é de acordo com a dieta de cada árvore. Nós estávamos aqui, né? Ó, cada árvore tem um tipo de bico de acordo com a sua alimentação. Quem precisa de pegar o alimento mais no fundo, né? Quem pega o alimento de boa sem estar lá no fundo, nem pega o alimento normal. Quem precisa de rasgar, né, para poder comer. Quem vai pegar na água, funciona como uma peneirinha. E quem precisa do bico mais duro e resistente para quebrar frutos, tá? E comer o alimento. As patas também é de acordo com o tipo de movimentação da ave. Corredoras, né? Nadadoras, para agarrar, tá? Para empoleirar, ó, segurar nos galhos, né? Então, aqui nós temos os tipos de pata também relacionado com os tipos de locomoção. Tipo de ninho, olha que gracinha também. Os tipos de ninho está muito relacionado também com a espécie. Ó, esse aqui parecendo um cacho, esse todo trançadinho. Olha esse aqui que legal, ele aproveita um galinho e o outro, né? E faz o ninhozinho dele trançando aqui. Beija-flor, né, que nós conhecemos. O papagaio nos barrancos, a gente acha. Olha esse aqui, parecendo um coco, né? A produção do ninho dele. Parecendo um coco. No chão, né? No caso aqui, avestruz, a ema produz no chão. Outros aqui bem no alto, né? O que chama a atenção da gente é a produção desse ninho, né? Segundo ano. Com o biquinho, eles carregam o material e vão fazendo o ninho. Olha para vocês verem aqui como que eles dão conta de trançar tudo isso aqui apenas com o biquinho e o negócio fica firme a ponto de suportar a ave lá em cima. Não desmancha. Vocês pegam um ninho desse aqui, tenta puxar ele e desmanchar para vocês verem, né? Então, quando a gente está fazendo isso aí, a gente vê o tanto que é entrelaçado essa ferramenta deles. É muito interessante. O próprio pica-pau, o próprio João de Barro, como que ele consegue, com o barrinho de biquinho em biquinho, com o barrinho, ele vem fazer essa casinha dele com divisória lá dentro. É muito perfeito, muito perfeito. Eu fico pensando, a natureza, como que ela aprendeu a fazer? Quem que ensinou?
Aqui do ovo nasceu o bichinho voou. Normalmente ele não volta nesse ninho. Às vezes ele vai construir o outro dele para lá, construir a vida dele para lá. Quem é que ensinou ele a pegar os garranchinhos, né? E vir e fazer os seus ninhos dessa forma? É muita perfeição para um bichinho só, não é? Características gerais dessas aves. Elas têm respiração pulmonar, todas. Pulmões pequenos, não têm os alvéolos. Para isso, elas contam com estruturas anexas, que nós chamamos de sacos aéreos, tá? São bolsas de ar que vai ajudar essas aves, principalmente no voo. Na porção inferior da traqueia delas, possui uma estrutura típica chamada siringe, que tem a função de produzir o som. As aves, nem todas as aves cantam. Existe o grupo das aves chamado aves canoras. São as aves que produzem o canto, tá? Normalmente o macho é que canta mais para atrair a sua fêmea. A circulação dela é dupla, fechada, completa. Coração com 4 cavidades, ok? Excreção, excretam ácido úrico, fezes junto com urina, aquela pasta, né? E elas não têm bexiga urinária, então elas não armazenam a urina. Deu vontade? Faz, né? Por isso que não é bom a gente ficar debaixo de uma ave. Sistema nervoso, semelhante ao nosso, cérebro espinhal, né? Sistema nervoso central, com todo o encéfalo e a medula espinhal. Elas têm um sistema sensorial bem desenvolvido, principalmente os olhos. Os olhos dessas aves são bem desenvolvidos e elas possuem uma membrana nictitante, como se fosse uma cortina, um plástico transparente. Quando elas vão voar por causa do impacto do ar, elas fecham, né, parecendo uma cortina. Reprodução são ovíparas, fecundação interna, são dioicos, macho e fêmea, e tem o desenvolvimento direto. A divisão dessas aves são divididas em 2 subclasses. Carinatas, são aves que voam bem, são as aves que têm capacidade de voar. Sabiá, pardal, andorinha, né? E ela tem estruturas que facilitam esse voo, que são as asas, né? Esse osso aqui no externo aqui em forma de quilha, ausência da bexiga urinária, os sacos aéreos. Então, tudo isso vai facilitar o voo dessas aves. Então, elas conseguem voar e voar bem em todo o espaço. E terminando, as ratitas. São aves que não voam, por isso que voar, igual eu falei para vocês, não é a capacidade, não é a característica principal delas. Elas já têm asas reduzidas ou ausentes, às vezes nem têm asas, tá? E o osso externo sem quilha. Esse osso aqui, ó, não é tão pontudo como aqui, tá? Ele é mais achatado. Por isso que a gente fala que é sem quilha. E aqui, então, a gente tem as grandes aves, né? As emas, avestruz, o pavão, né? O pinguim. Então, são aves bastante grandes, né? O quivi, que não tem condição de voar, tá? Então, elas são corredoras, são aves corredoras. As patas dela são para correr. Ok? Segundo ano. Alguma pergunta, algum comentário? Fechou? Amanhã, então, a gente fala sobre os mamíferos, tá? E vocês já podem ir fazendo as atividades seguintes aí agora, tá? Dos cordados. Até essas atividades vai ser para a semana que vem, tá? Mas quem já quiser ir trabalhando, porque é muita atividade, vocês já podem ir trabalhando. Ok, então? Obrigada, né? Quem ficou